Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje quinta-feira, dia 13 de dezembro, e um dia de alta nos principais mercados asiáticos durante a madrugada, os mercados da Europa sem um sinal único, bolsas subindo, bolsas caindo, o mercado americano oscilando bastante entre o positivo e o negativo, e aqui a Bovespa firmando na parte da tarde o seu terceiro pregão seguido de alta, uma alta até bastante importante, já se aproximando ali dos 88 mil pontos. Os mercados melhoraram depois que a Arábia Saudita anunciou que planeja exportar menos petróleo para os Estados Unidos. Com isso, acabou puxando o preço do óleo no mercado internacional e também depois de declarações do assessor de Trump, Ross, e do próprio Trump, dizendo que a China está dando um passo importante no que diz respeito a um acordo comercial e também no que diz respeito à propriedade intelectual, proteção da propriedade intelectual. Donald Trump acrescentou que espera fazer um acordo comercial fantástico com a China e vai, com isso, impulsionar mais ainda a economia americana. E ambos confirmaram que a China começa agora a importar soja de produtores americanos, o que certamente é mal para o Brasil, que é um fornecedor de primeira hora desse produto. O Banco Central Europeu manteve a política monetária estabilizada, o que significa taxa de depósito negativa em 0,4%, taxa de refinanciamento em 0%, e na coletiva dada por Mário Draghi, presidente, ficou destacado as incertezas da economia global, a desaceleração mais forte que o previsto da economia da zona do euro, a necessidade de se fazer reformas estruturantes para reduzir a vulnerabilidade da zona do euro e também aumentar a produtividade. Enfim, é preciso fazer muita coisa e ainda contar com todas as incertezas da economia global. E a União Europeia também anunciou que manteve por unanimidade as sanções impostas à Rússia e Macron, presidente da França, passou muito bem por um voto de desconfiança do seu Congresso. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação do preço dos importados no mês de novembro, uma queda de 1,6%, e o petróleo é bastante responsável por isso. A previsão era de queda de 1,1%, e os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior encolheram 27 mil posições, a maior queda desde abril do ano de 2015. Por aqui, o IBGE divulgou as vendas no varejo referente ao mês de outubro, uma queda de 0,4%, outubro contra outubro do ano passado, uma alta de 1,9% apenas, e se considerarmos o setor automotivo, o varejo ampliado, uma queda no mês de 0,2%, e isso indica que a economia se recupera muito, mas muito lentamente, vai certamente prejudicar um pouco o PIB do quarto trimestre e também o carregamento para o início do ano de 2019. Falando de mercados, o Ibovespa, faltando ainda o call de encerramento, tinha uma alta de 0,88%, índice em 87.744 pontos. O Dow Jones, faltando cerca de uma hora, perdia 0,05%, Nasdaq em queda de 0,76%, destaque positivo para o petróleo, como eu disse, a Arábia Saudita influenciando os preços, uma alta de 1,51% no WTI negociado em Nova York, barril cotado a $51,92. Euro sendo negociado a 1,136 do dólar, uma queda, portanto. Notes americanos com taxa de juros em queda para os títulos de 10 anos a 2,90. Por aqui, os depósitos interfinanceiros, até em função da decisão ontem do cupom de política monetária, todos eles em queda, com taxa de juros em queda, e dólar terminando o dia pouco mais comprador, um pouco mais pressionado, uma alta de 0,67%, moeda americana
cotado a R$ 3,88. Falando um pouco da agenda de amanhã, uma agenda extensa, tanto aqui quanto no exterior, e eu destaco o IGP-10 fechado do mês de dezembro, o volume de serviços prestados a ser divulgado pelo IBGE do mês de outubro e dados da Fiesp no que diz respeito a nível de emprego também de outubro. Nos Estados Unidos saem as vendas do varejo, os estoques empresariais do mês de outubro e indicadores PMI espalhados pela Europa, além de uma bateria de dados referentes à China que saem na sexta-feira de noite. Só vão mexer com os mercados na próxima segunda-feira. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite e eu convido vocês a estarem comigo amanhã bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.